Olá, eu sou Tiago, eu vou falar um pouco sobre a exclusão socioeconômica em relação à violência urbana. Então, a situação de violência que a gente experimenta nos dias atuais, especialmente nas grandes cidades, ela gera um sentimento generalizado de insegurança e medo. E a associação dessa violência entre a pobreza e o crime organizado, por exemplo, ela conduz as políticas sociais uma função de apaziguamento do conflito urbano. Ou seja, a violência nesse aspecto ela está ligada a uma questão social. Nesse contexto, a exclusão social que é uma condição que sempre existiu e com a qual essa sociedade latino-americana pôde conviver como natural, aparece como uma questão social. E isso porque a exclusão socioeconômica e não a pobreza, ela questiona e ameaça a organização social, a autoridade pública e o projeto econômico. Ou seja, a exclusão social ela se refere à não incorporação de uma parte significativa da população à comunidade social e política. Ela vai negar os direitos de cidadania envolvendo a igualdade de tratamento ante a lei e as instituições públicas, e vai impedir também o acesso à riqueza, a riquezas produzidas no país. A exclusão, ela se refere, ela se trata de um processo relacional e cultural que regula a diferença como condição de não inclusão, apresentando também uma manifestação territorial, que é a questão geográfica, que vai ser também abordada aqui, e seja ela como gueto ou favela, seja ela denominada como gueto ou favela. Não obstante disso aqui, os padrões de concentração de riqueza e de desigualdade social, eles permaneceram os mesmos de décadas atrás. Ou seja, desde que a Constituição brasileira foi feita e que as mudanças socioeconômicas foram transformadas, elas não acompanharam muito bem a evolução da sociedade. Então, a desigualdade dos direitos e do acesso à justiça se agravou na mesma proporção em que a sociedade se tornou mais densa e mais complexa. E os conflitos sociais, então, eles se tornaram mais acentuados. E dentro desse contexto, a sociedade brasileira, que é o foco aqui, vem conhecendo o crescimento das taxas de violência nas suas mais distintas modalidades. Dentre essas modalidades, a gente pode citar aqui crime comum, violência fatal conectada com o crime organizado, graves violações de direitos humanos, a explosão de conflitos nas relações pessoais e intersubjetivas, e também a, o narcotráfico. Todos essas modalidades de crime, eles estimulam o medo generalizado, como dito, e vão contribuir para esse cenário de insegurança coletiva, né? Com isso, acreditava-se que o crime ou a criminalidade ou a brutalidade eles deviam-se ao capitalismo, às estruturas de exploração, dominação e exclusão que são inerentes a este modo de organização de sociedade. E, em decorrência, estabelecia-se uma sorte de associação mecânica, por assim dizer, entre pobreza e violência. O que seria essa sorte de associação mecânica? Seria quanto maior a pobreza, maior seria a violência. E embora a maior parte dos delitos eles proviessem de trabalhadores urbanos pauperizados, ou seja, mais empobrecidos, parte desses trabalhadores ainda não que eram submetidos às mesmas condições sociais, eles não iam por esse caminho do crime. Então aqui surgiu um problema. Como que no mesmo contexto social, muitos cidadãos ainda é, se diferenciavam nesse aspecto. Tipo, existiam os que iam para o caminho do crime, mas também existiam aqueles que não iam. Então, nesse problema, se descobriu que ele não residia na pobreza em si, mas na criminalização dos pobres. Isso é, existia um foco privilegiado por parte dessas agências de controle social contra delitos cometidos por cidadãos pobres.
A polícia, a justiça, elas pareciam ser mais rigorosas e mais punitivas contra negros, pobres e imigrantes, segundo Adorno, 1994-95. E esse cenário aqui a gente pode ver bastante a evidência no momento atual, que a gente está vivendo de manifestações e de contra a violência policial e violência contra os mais pobres que estão sendo elucidadas, principalmente por parte da polícia. E ainda mais, outro dado de Monteiro e outro estudo de Monteiro e Zaular, em 1998, observou que as estimativas de mortalidades indireta a partir de dados do censo de 1991 concluíram que o risco de ser vítima de violência letal entre crianças e adolescentes de 5 a 20 anos dobra quando a mãe pertence a uma família cuja renda per capita é inferior a um salário mínimo. Então, essa crise econômica, ela também afeta a capacidade do Estado em aplicar as leis e garantir a segurança da população. E não só ela afeta isso, como ela também afeta a capacidade de fiscalização de como o Estado aplica essas leis e aonde especificamente ele aplica essas leis. Por outro lado, estudando os determinantes da criminalidade no estado de Minas Gerais, Beato concluiu que os municípios de menor incidência de crimes são justamente os mais pobres. Então, pode-se observar que esses municípios menores não possuem atos gigantes entre a população em relação à condição social e geográfica, enfraquecendo o impacto da exclusão socioeconômica e, consequentemente, a criminalidade. Sendo assim, registros de mortes violentas revelam maior incidência nos bairros que compõem a periferia urbana, onde são precárias as condições sociais de existência coletiva e onde a qualidade de vida é acentuadamente degradada. Regiões de menor oferta de empregos, de menor oferta de leitos hospitalares e de menor oferta de espaços e agências de promoção de lazer se concentram as taxas mais elevadas de homicídio. Então, há fortes evidências de que o risco de ser vítima de homicídio é significativamente superior entre aqueles que habitam essas áreas ou regiões com déficits sociais e de infraestrutura urbana, como aliás sugerem os mapas de risco elaborados para diferentes capitais brasileiras pelo SEDEC em 1996 e 97. Os bairros marginalizados das principais cidades brasileiras correspondem por aproximadamente 35% da população nacional, e nesses locais, pelo menos a metade das mortes são provocadas por causas violentas, como, por exemplo, agressões e homicídios. Isso é explicado quando nos deparamos com os dados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde 21% de todas as mortes são provenientes de atos violentos. O Brasil, então, ele corresponde por 10% de todos os homicídios praticados no mundo, segundo dados de um estudo realizado a pedido do governo suíço e divulgado no ano de 2008 em Genebra. E, segundo o gráfico, desses números em 2016, 71,5% das pessoas assassinadas são negras. A questão da violência urbana vem acompanhado também de alguns fatores sociais, como a desigualdade racial, o patriarcado, a misoginia, o feminicídio e também a transfobia. Dentro disso, fica evidente que a exclusão socioeconômica em relação à violência urbana são problemas de ordem da justiça social. Então, a sua superação ela vai requer o reconhecimento de direitos e de medidas de equidade que traduzam diferenças em cidadania universal e que assegure o reconhecimento de um espaço público como locus privilegiado de realização do bem comum. E superar esse cenário significa, antes de tudo, introduzir radicais transformações na sociedade brasileira, com mudanças e que teriam o propósito de erradicar ou de diminuir esse processo de pobreza, esse processo de afastamento social e exclusão social e socioeconômica, de modo a diminuir as raízes da violência como consequência da diminuição da exclusão socioeconômica.
nome é Jader e irei discorrer sobre o tema exclusão social e econômica. Exclusão social é um conceito que define o afastamento entre classes do sistema socioeconômico predominante no país, uma condição que está inerente ao capitalismo atual. O processo de globalização está diretamente ligado à exclusão social. A partir do momento que a imensa difusão de aparelhos tecnológicos não consegue atingir de forma igualitária a população. O grupo excluído, também chamado de minoria social, não tem acesso a serviços básicos que garantem uma condição de vida decente, defendida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quanto ao consumo, a dificuldade para comprar certos produtos contribui para a exclusão social. Um exemplo é a falta de acesso à tecnologia, como computadores e celulares, que acaba excluindo o sujeito do convívio social existente dentro do mundo virtual. Os excluídos sociais geralmente são minorias étnicas, culturais e religiosas, como os negros, os índios, idosos, pobres, homossexuais, desempregados e pessoas portadoras de deficiência. Essa parte da população é marginalizada pela sociedade e proibida de exercerem de forma livre seus direitos como cidadãos. A exclusão social pode ser identificada na desigualdade do acesso a áreas comunitárias, como parques, bibliotecas, cinemas, dentre outros. Esse fenômeno tomou tamanha proporção que foi o tema da redação do Enem de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Com isso, há um grande impacto na cultura da sociedade, levando em consideração que parte dessa população não tem acesso ao lazer. A sociedade é essa que exige do indivíduo conhecimento sobre tantas áreas, seja da música, do esporte ou um conhecimento científico, porém não é fornecido, a sociedade não fornece os meios para que se obtenha esse conhecimento. Uma má gestão do governo resulta numa má distribuição das rendas, que resulta numa exclusão das minorias. A desigualdade social, fruto da exclusão social, é a diferença econômica existente entre as classes de uma mesma sociedade. Quando essa desigualdade se alastra pelo país, pode dar origem a problemas como pobreza, miséria, atraso no progresso da economia, consequentemente os índices de violência e criminalidade aumentam. Exclusão social e capitalismo. Exclusão social é um conceito que caracteriza a exclusão ou afastamento de grupos do sistema socioeconômico predominante. Geralmente, esses grupos são excluídos por questões financeiras, também chamadas de minoria social, onde não têm o acesso a bens de serviços básicos que garantem a condição de vida digna, uma boa alimentação, uma boa moradia, e oportunidades de estudos, entre outros. Essa exclusão socioeconômica de parcelas da sociedade está diretamente ligada ao modelo econômico capitalista, pois afeta atualmente a maioria dos países, mas principalmente os menos desenvolvidos socioeconomicamente. Isso se dá pela distribuição desigual da renda. Grupos com menos tempo dedicado ao estudo e desenvolvimento do capital cultural, onde são excluídos, tendo maior dificuldade ao acesso do mercado de trabalho, fazendo com que, muitas vezes, essas minorias recorram ao mercado informal ou simplesmente não tenham oportunidades dignas e acabem precisando de outros meios para sobreviver, como tráfico, prostituição ou roubo. Como no sistema capitalista a acumulação de capital está associada à produção do mais-valia, temos que o crescimento econômico se regula por um mecanismo que estabelece e, ao mesmo tempo, encobre uma relação de poder social. Isso porque a acumulação do capital se associa com a exploração, a qual deve ser socialmente estruturada e reproduzida. Assim, se o mercado é o mecanismo condutor de um sistema de trabalho social, que é controlado pela moeda, também institucionaliza a relação de poder entre proprietários do meio de produção e trabalhadores. Desta maneira, tais condições de trabalho muitas vezes não permitem a produção de lucro e acúmulo de dinheiro para esses trabalhadores. E por conta disso, torna-se cada vez mais difícil a ascensão social, e muitas vezes é iniciado um ciclo de fome e pobreza. Além disso, as desigualdades sociais que ocorrem em nossa sociedade estão longe de ser acabado. Elas também são uma consequência de um conjunto de relações da vida social
no nível político e econômico, ligada às condições de exclusão socioeconômica e ao capitalismo contemporâneo. Eu sou Isabela, vim falar sobre as políticas públicas e os impactos da pandemia na exclusão socioeconômica. As políticas públicas são ações do governo que deveriam atingir toda a população para a melhoria da qualidade de vida, em diversos aspectos, como saúde, educação, meio ambiente, assistência social, lazer, segurança, enfim, abranger o bem-estar de modo geral. No entanto, vários aspectos, como estruturas de governo, comprometem a execução dessas políticas, ao passo que estas podem ser alteradas pelos diferentes mandatos, gerando uma descontinuidade das políticas públicas, o que afeta diretamente a população por essa inconsistência desses serviços. Contudo, essa abrangência que deveria ser assegurada a toda a população acaba não sendo cumprida com tanto êxito. E uma situação clara de exclusão às políticas públicas por questões socioeconômicas, por exemplo, seriam as pessoas em situação de rua, que em sua maioria não têm acesso a esses serviços, o que dificulta absurdamente a saída desse contexto. O que, em tese, faz com que o governo traga alguns programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, que, no entanto, apresenta-se apenas como um paliativo, levando em conta que, em regiões remotas, é disparadamente mais alto o número de famílias que nem conseguem tal recurso. Assim, um programa que, teoricamente, tem o intuito de ajudar a situação financeira de alguns sujeitos, acaba não sendo efetuado, justamente pela falta de condição dessas pessoas para o deslocamento a outras cidades, a fim de buscar a execução desse serviço. Durante a pandemia do Covid-19, que estamos vivenciando no ano de 2020, percebe-se com ainda mais clareza a exclusão pelo viés socioeconômico, principalmente em sentido educacional e de subsistência, que na maioria das vezes estão manifestos simultaneamente no mesmo sujeito, o que inegavelmente está gerando uma onda crescente de desigualdade e retrocesso de algumas parcelas da população, sendo um processo de exclusão social que priva algumas parcelas da sociedade de determinados espaços, o que há pouco tempo vinha começando a ser desconstruído e agora sofre um regresso imenso, atingindo principalmente a população negra, quilombola, LGBT, indígena, periférica, de diferentes religiões. Faz com que sejam percebidos que a exclusão socioeconômica em si está ainda muito atrelada a raízes preconceituosas. Dessa forma, essas pessoas que agora veem-se obrigadas a permanecer em casa não sabem como arcar financeiramente com suas necessidades, levando muitas vezes a se arriscarem perante o vírus para tentar conseguir seus recursos básicos de subsistência. E ainda, estando nessa condição, torna-se muito difícil que esses disponham dos recursos necessários, por exemplo, para ter acesso aos novos meios de educação, que precisaram ser remanejados, visto as particularidades do cenário atual, o que acaba levando aos estereótipos e à marginalização da imagem desses grupos.